Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo na paz por aí. Fiquem à vontade para mais um vídeo aqui no canal. Eu vou pedir, inclusive, encarecidamente, que vocês continuem à vontade aqui, sejam um lar. E no nosso lar a gente precisa encontrar o maior conforto que a gente puder. Então eu espero muito que vocês estejam super confortáveis aqui. Saibam e creiam que esses vídeos eles não têm abençoado apenas a vida de vocês, né? Como eu espero que esteja abençoando, mas também a minha. As trocas, os comentários, as dúvidas. Eu tenho ficado cada vez mais feliz, né, com tudo que tem acontecido e eu espero muito que nossas vidas, né, continuem sendo impactadas porque vocês me ajudam daí e eu tento ajudar vocês daqui, tá? Então fiquem à vontade, eu vou pedir que vocês curtam, né, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam nesse canal para que o YouTube entenda a relevância desses conteúdos e entregue cada vez mais para quantas pessoas Deus quiser que sejam tocadas por aí, tá bom? E aí hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto polêmico, né? Já tem alguns dias, na verdade algumas semanas que o Senhor tem inquietado o meu coração para falar sobre isso e eu venho adiando, mas chegou o momento, né? Tudo tem o seu tempo. E aí eu vou começar, na verdade, contando um pouco do meu testemunho justamente sobre esse tema, né? Porque é muito importante isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né, sobre algumas falhas que o Senhor está transformando, porque é motivo de orgulho, né, saber que estou sendo transformada pelo Senhor e pela sua palavra. Mas, gente, eu sempre tive o perfil de ser uma mulher extremamente independente. Não no sentido bom, 100% dessa palavra, né? Em muito isso me ajuda, mas em muito também já me atrapalhou. Na minha vida enquanto mulher e enquanto esposa, especificamente, né? No meu lar, na minha casa. E durante todo esse deserto que a gente passou, o Senhor, ele foi me moldando, né? Existe uma fase que o Senhor vai mostrando pra gente que é importante que a gente se observe ao invés de observar e julgar o outro. E o Senhor me fez perceber que muitas vezes eu abri muitas brechas. Não que justifique tudo o que aconteceu, né? Todas as atitudes e decisões que meu marido tomou é de forma errada dentro do nosso casamento. Mas a gente precisa entender que o mundo espiritual ele vai muito além de tudo isso aqui, né? Tem coisas que a gente jamais seria capaz de entender agora. Tanto é que tem inúmeras situações que o Senhor nos limita, porque a gente não seria capaz de compreender, de digerir, de discernir. Mas o mundo espiritual existe e é uma guerra, uma batalha constante. Então, a gente precisa fechar o máximo que a gente conseguir algumas brechas. E o Senhor, ele nos deixa, né, na sua palavra, esse manual, né, e a gente muitas vezes não segue, tá? Então, esse meu perfil de independência, às vezes, eu quis me sobrepor, mesmo que involuntariamente. Eu garanto pra vocês que eu não pensava assim, eu vou competir com meu marido, vou mostrar pra ele quem tem autoridade aqui. Não, não era isso. Mas era esse perfil, essa coisa egocêntrica, sabe? De querer que as coisas fossem, de certa forma, passadas por mim, sabe? Analisadas e tivessem, de alguma maneira, o meu controle. E eu, por muitas vezes, prejudiquei, né, o meu casamento por conta de algumas das minhas posturas. E aí, já tem muito tempo, né, contei pra vocês, que tem muito tempo que eu sou cristã, né, nasci num lar evangélico, cresci absorvendo, graças a Deus, né, muitas das verdades, né, do Senhor, mas em alguns momentos, justamente sobre esse assunto, não cheguei a questionar o Senhor, nem a palavra, mas eu cheguei a ser um pouco resistente, sabe, quanto a essa questão da submissão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque eu vinha muito voltada para a interpretação que o mundo dá sobre isso, né, e é uma interpretação muito equivocada daquilo que de fato o Senhor quer para nossas vidas. Então é muito importante que a gente compreenda, que a gente chame o Espírito Santo para que ele interprete por nós aquilo que está na literalidade na palavra do Senhor. Para que a gente não entre em contradição e para que a gente não fique sujeito a ouvir e a interpretar aquilo que as pessoas querem que a gente interprete. Então, por achar, né, que a palavra do Senhor, ela falava sobre a submissão da forma pejorativa, como muita gente prega por aí, como muita gente fala por aí, eu discordava em partes, né, disso tudo. Eu lembro que eu tenho um amigo, inclusive, é um amigo muito íntimo, um amigo que frequenta a nossa casa, senta à nossa mesa, e cada vez mais a gente tem selecionado as pessoas que sentam à mesa, e depois a gente pode até gravar um outro vídeo para falar sobre a importância disso, do sentar à mesa, né, do que isso quer dizer na palavra de Deus. Mas esse amigo, ele é muito importante para as nossas vidas e a gente estudou junto. Eu lembro que na época ele também cristão e ele falava assim pra mim, Vivi, você precisa entender que é a palavra de Deus e você precisa ser submissa quando você casar, E eu ficava, não, mas não é assim, eu não posso simplesmente calar a boca e ouvir somente o que meu marido quer e tal. E, gente, porque não é assim, né? Eu entendia que era assim, mas o Senhor não diz que é isso. Certo? Então, por achar que era justamente como a sociedade prega que é, eu discordava, certo? Até mesmo porque a gente precisa entender e dar nome aos bois, né? De que essa submissão
pautada na ideia, né, e que muita igreja tem pregado isso ainda, tá? De que a gente precisa aceitar absolutamente tudo. Tem muitas mulheres aí passando por violência doméstica, né? Violência física, violência psicológica, violência moral, violência financeira, sexual, enfim, vários tipos de violência. E muitos pastores auxiliam essas mulheres a continuarem no seu casamento, utilizando inclusive essa ideia de submissão como sendo algo que o Senhor quer. E não é assim, tá, gente? Existem crimes que precisam ser penalizados. Se você passa por alguma situação como essa, eu faço esse adendo aqui nesse vídeo. Busque ajuda, porque o Senhor não quer que a gente se submeta a isso. Esse não é o tipo de submissão que o Senhor instituiu, não, tá? E a gente vai analisar dentro do texto o que é, né, que o Senhor instituiu pra gente. E a gente vai encontrar isso lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 29. Certo? Mas é muito importante, antes de eu entrar aqui no texto, né, antes de entrar aqui na exortação de Efésios sobre essas questões, a gente entender o contexto que estava vivendo aquele povo, tá? A cidade de Éfeso, né, era uma cidade muito politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, eles cultuavam a vários deuses. E quando Paulo chega lá pela primeira vez, né, através da fé, através da pregação da palavra, através da inspiração do Espírito Santo, que ele era esse homem inspirado, ele consegue fazer com que muita gente se converta, né, ao cristianismo, a entender que era necessário que a gente cultuasse o nosso único Deus, que é o Senhor Jesus. E aí institui-se, né, uma igreja ali dos Efésios, tá? Mas aí Paulo passa muito tempo, né, sem voltar lá. E aí ele fica sabendo, 6 anos depois da sua primeira visita, de que aquele povo tá totalmente distorcido ali, tá? A igreja tá totalmente conturbada, né? Todo mundo tá competindo com todo mundo ali, mulher competindo com homem competindo com mulher, todo mundo querendo dar o seu melhor pra Deus, mas na verdade ninguém se faz melhor pra isso. Porque a gente dá o nosso melhor pra Deus quando a gente permite que o Senhor nos transforme. E aquele povo não queria transformação, muito pelo contrário, tava um negócio louco lá. E aí Paulo exorta esse povo através dessa carta. E muita gente, né, tem falado que tem sido antigo aí, os textos bíblicos, mas olha, gente, de verdade, quando a gente vai pro texto, e Paulo, quando escreve aos Efésios aqui, ele está totalmente inspirado pelo Espírito Santo e a gente traz para as nossas vidas, a gente consegue ver que a palavra de Deus tem nada de arcaica, tem nada de antiga, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente tem visto a atualidade aqui, tá? Então, vamos chamar o Espírito Santo para que ele possa falar junto com a gente aqui, né, sobre esse texto, para que ele possa realmente destrinchar e fazer a gente discernir sobre a verdade absoluta que está embutida aqui, tá? E aí, vamos lá. Mais uma vez, Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 ao 29. Diz o seguinte: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, o primeiro versículo aqui que a gente leu, né, ele diz o seguinte: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Esse sujeitar, gente, não significa que a gente precisa ficar calado, obedecendo a tudo que o nosso marido mandar. Porque ele é nosso marido, ele não é nosso pai, né? Então, existe aí uma diferenciação. Não é isso que o Senhor está dizendo. Quando o Senhor manda que a gente se sujeite ao nosso marido, é que a gente reconheça a autoridade que o nosso marido tem no nosso lar. E muitas vezes eu mesma não fiz isso, sabe? Erroneamente. Nossa, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar atrás. Mas eu aprendi com os meus próprios erros e hoje eu posso falar aqui pra vocês com propriedade, sabe? Como eu disse, involuntariamente. Eu não pensava, não planejava, vou tirar a autoridade dele. Não, mas eu acabava fazendo isso, sabe? Muitas vezes uma ordem que ele dava pra minha filha, até isso, não na frente dela, mas até isso eu vinha tentar rebater com ele. Às vezes a gente discutia por conta de certas situações que não tinham necessidade. Apenas para que a última palavra fosse a minha dentro de casa. E olha que erro, tá? E aí o Senhor permitiu, né, que muita coisa acontecesse para que eu começasse a enxergar o quão errado eu estava e o quão equivocada eu estava, inclusive, quanto à interpretação de tudo isso aqui, né, de todo esse texto, de todo esse contexto. Então o Senhor pede que a gente observe o nosso marido como sendo uma autoridade. Deus, ele nos criou, gente, ele fez o homem e fez a mulher. Então ninguém melhor do que o próprio Criador para nos ensinar qual é a nossa essência, o que ele colocou ali, né, como é que funcionam essas engrenagens aí. Então o Senhor deixou esse
manual, né, pra gente, tá aqui na sua palavra. Os homens, eles costumam ser um tanto mais racionais, né, eles pensam de forma muito mais racional, enquanto que a gente, normalmente, é um pouco mais emocional, né, e aqui em casa é bem assim, tá, não sei aí na sua casa, mas costuma ser, né, a regra geral é essa. E por isso mesmo, por conta da natureza deles, sobressai, né, do homem essa coisa de governança. Enquanto nós, mulheres, a gente precisa ser representada como sendo aquela pessoa que ajuda, né? Aquela auxiliadora do homem. Não é que a gente seja ninguém, não. Pelo contrário, nós somos alguém extremamente importante dentro da nossa casa. Mas a gente precisa reconhecer o nosso lugar. E Deus, como nosso Criador, nos deixou as regras, né? O que a gente precisa fazer para que a gente consiga viver tranquilamente com muita felicidade, tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, tá? Eu vou fazer essa ressalva aqui, né? Muita gente pode pensar, tem uma vida perfeita, vão pregar aí que vivem maravilhosamente bem. E quem foi que disse isso? Pelo contrário, né? A gente consegue hoje, percebendo tudo isso, ajustando, né, toda essa engrenagem, a gente consegue perceber que até as nossas discussões, porque elas existem e são comuns, elas se tornaram melhores, né? Elas se tornaram conversas, diálogos, e a gente sempre termina a discussão com a resolução do nosso problema, sabe? Porque não existe mais essa competição, né? Eu consigo enxergar a autoridade do meu marido. Mas aí não é só a gente, né? O Senhor não instituiu a regra somente pra gente. Ele fala também sobre o homem, né? Sobre o marido, o papel dele dentro de casa. E ele diz o seguinte, aqui no versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse marido, ele precisa amar e respeitar essa mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele se doou, ele se entregou, ele morreu por essa igreja. E é assim que esse marido deve se portar. E, gente, é uma aliança, sabe? Uma aliança, ela não tem início e não tem fim. Eu não consigo te dizer quando é que a minha aliança começa e quando ela termina. Ela é infinita. E esse ciclo, quando ele acontece, essa engrenagem, quando ela tá ajustada, ela começa a funcionar, o trabalho é perfeito, o resultado é impecável. Não que não vá haver ranhuras. Acontece. Mas a gente vai tentando ajustar dentro da palavra e a gente vai vendo que o negócio vai funcionando perfeitamente. Então, qual é a mulher que não vai se submeter, que não vai reconhecer a autoridade de um marido, que é capaz de amá-la como Cristo amou a igreja, capaz de se doar para ela dessa forma? Antes, sem reconhecer essa autoridade do meu marido, era impossível que o meu marido me amasse a esse ponto. E mais uma vez, nada justifica as escolhas erradas que ele fez, né? Ele fez. Mas a gente foi abrindo brechas assim sem a gente perceber. E tá tudo na palavra, sabe? Se a gente olhar pra cá, se a gente pedir ao Espírito Santo que nos revele o que o Senhor quer dizer e a gente obedecer, o negócio funciona, gente. Não é mágica, não, é Bíblia mesmo, sabe? E aí, hoje a gente consegue perceber, nossa, como a gente errou, sabe? Nossa, como as coisas chegaram a acontecer, chegaram a esse ponto porque a gente errou e erramos juntos. Tá? Então, como é que meu marido ia me amar também, né, da forma que se entregasse por mim como Cristo se entregou à igreja, se eu não reconhecer a autoridade dele? E como é que eu iria reconhecer essa autoridade do meu marido se ele não me amava dessa forma? Então, é um ciclo, tá? E a gente precisa entender isso, que casamento não é uma competição. E se for uma competição, que seja uma competição de quem se doa mais. Tá? Antigamente eu olhava muito pra mim assim, poxa, o meu desejo, a minha vontade, se eu estou feliz eu vou fazer o outro feliz, né? E o meu marido pensava assim também em muitas circunstâncias, mas a gente tava errado nisso. Hoje eu preciso pensar, eu vou fazer meu marido feliz. E ele pensa, eu vou fazer minha mulher feliz. E aí a gente começa a se completar e a gente começa a ver esse ciclo infinito se repetindo e a gente vai ajustando as arestas, né? Errando, mas consertando, sabe? Na certeza de que o Senhor está conosco e tá tudo aqui. Então, essa submissão que o Senhor prescreveu, né, digamos assim, pra gente, ela tem muito mais a ver com estar sob a mesma missão. Quando a gente vai etimologicamente pro sentido da palavra, é justamente isso. É importante que a gente esteja sob a mesma missão do nosso marido, né? Por isso que o namoro é tão importante, e aí é tema para um outro vídeo. O namoro, o noivado é tão importante, para que a gente avalie qual é a missão do outro e se ela tem completude com a nossa, né? Se ela está em comum acordo com a nossa missão, porque não adianta, né? Se eu tiver uma missão e meu marido tiver outra, a gente não vai se ajudar, a gente não vai se complementar. Mas se elas se encaixam, então eu preciso entender e reconhecer que existe uma autoridade nessa missão e que eu estou aqui, ó, para auxiliar a apenas engrenagens diferentes, fazendo funções diferentes para fazer o serviço ser completo, ser perfeito e o trabalho vai se ajustando, né? Então nós temos a nossa função dentro da sociedade e não é diferente dentro do nosso casamento.
né? Eu não posso querer ser mais que ele, assim como ele não pode querer ser mais do que eu. Não, precisamos apenas exercermos a nossa função. Eu preciso reconhecer a autoridade do meu marido. Eu preciso ouvi-lo, né? Eu preciso vê-lo e senti-lo direcionar a minha família. E, gente, de verdade, por experiência própria. A gente tem vivido isso, a gente tem escolhido viver dessa forma. E parece que sai um prédio das minhas costas, sabe? Que antes eu sentia ele aqui, mas eu não sabia dizer de onde é que ele vinha. E vinha justamente dessa ideia de que eu precisava carregar tudo aqui pra mostrar que eu sou uma super mulher. Quando, na verdade, ele tem a função dele, ele precisa exercer essa função. E eu me sinto muito mais aliviada, sabe? Porque eu tô aqui na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, né? Foi assim que a gente prometeu naquele altar, não somente para aquelas pessoas, mas especificamente para o Senhor, né? E eu tô aqui para ajudá-lo, né? Para auxiliá-lo, para que a gente possa educar a nossa filha de forma correta, da forma como a gente acredita, no caminho correto, para que a gente possa, enfim, dividir os nossos problemas, né? E a gente possa pensar juntos. Isso é muito bom, sabe? É muito bom. E o Senhor, e ver o Senhor cumprindo, né, suas promessas, ajustando essas arestas, tem sido incrível. E às vezes eu fico me perguntando, por que eu não deixava? Meu Deus do céu, mas eu tava com a cabeça onde? Que eu não achava que eu era autossuficiente, né? E a gente ri assim, mas ri depois que o negócio passou, sabe? Porque é muito sério isso que a gente tá falando, né? E aí a sociedade vem distorcendo a palavra do Senhor, vem tirando o texto do contexto, né? E vem trazendo essa informação de que, na verdade, o que o Senhor instituiu e o que a igreja institui, muitas, infelizmente, realmente fazem isso, mas o que o Senhor instituiu foi que a mulher fosse alguém que fosse obediente 100% ao seu marido, não tivesse voz, não tivesse vez, não tivesse nada. E não é isso. O Senhor não disse isso. Ele disse que nós temos funções diferentes e que se a gente obedecer às funções, a gente vai dar certo. Né? Que de fato a gente precisa estar sob a mesma missão. E a gente precisa reconhecer a autoridade do outro. E o outro precisa nos amar como ele nos amou, a ponto de se entregar por nós. Gente, ver hoje, né? Reconhecer essa autoridade do meu marido e perceber, né? Que ele tenha tentado ajustar de todas as formas, todos os erros, sabe? Todas as arestas. E tem me amado como nunca antes. É incrível, sabe? É incrível perceber o que Deus tem feito. Mas ele começa a fazer justamente quando a gente deixa que ele faça. E a gente deixa que Deus faça quando a gente entende, quando a gente entrega nas mãos dele. Ele diz assim, Senhor, eu quero agora que o Senhor ajuste tudo. Vai doer, mas ajuste tudo. E a gente começa a obedecer os mandamentos e a palavra do Senhor. E tá tudo muito claro aqui. Tá? Então hoje eu peço que ao invés de você olhar aí pro seu cônjuge, né? Se você é um marido, que você não fique, minha mulher é assim, assim, assim. E se você é a esposa, que você não fique, mas meu marido também é assim, assim, só a graça. Que hoje você possa observar você. Quem é que está sendo você, mulher, dentro do seu casamento? Você está reconhecendo a autoridade, essa submissão, esse reconhecimento, né? Você está dando para o seu marido, da autoridade dele? Ou você está querendo ser ali autossuficiente, competindo com ele? Dessa forma. E você, marido, você tem amado a sua mulher, respeitado a sua mulher, para que ela viva sem mácula, sem ruga, né, dentro dessa sociedade, a ponto de ela ter certeza, convicção de que você daria a sua vida por ela, como Jesus deu para todos nós, né, para sua igreja. Gente, é muito sério. Casamento é algo muito sério. Mas tá tudo aqui. Todas as respostas que a gente quiser para as nossas vidas está contida aqui. Basta que a gente creia, basta que a gente peça ao Espírito Santo que nos revele, assim, na literalidade, e a gente decida viver tudo aquilo que Jesus pediu que a gente viva, que o negócio dá certo, tá? Eu tenho visto isso. Mais uma vez, eu faço questão de repetir, não significa dizer que não temos dias difíceis. Pelo contrário, aqui em casa a gente tem dias difíceis, né? A gente tem discussões, isso vai acontecer, é normal, é o temperinho ali que a gente precisa. Mas a gente precisa entender que até nesses momentos a gente precisa chamar o Espírito Santo, né? Para que ele nos ajude a resolver as nossas situações. E as coisas vão se encaminhando e se encaixando de uma maneira, gente, que a gente fica sempre assim, se perguntando como é que a gente deixou que as coisas acontecessem dessa forma. Mas que bom, né? Que a gente conseguiu enxergar a tempo aquilo que o Senhor queria para as nossas vidas. É o que eu desejo para a sua vida, é o que eu desejo para o seu lar. Não ache que se submeter ao seu marido é você não ter voz. Não é isso. Pense que se submeter é reconhecer a autoridade que o Senhor deu a ele. E marido, não ache que se você se doar à sua mulher é vergonhoso, não.
Pelo contrário, Jesus fez isso por todos nós, mesmo sem merecermos. E é isso que você precisa fazer. E quando os dois começam a fazer isso, gente, o negócio sai assim de uma forma maravilhosa, tá? Então que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, que nós possamos ser mulheres sábias, homens responsáveis, todos seguindo aquilo que o Senhor instituiu, né? Para que a gente siga e aí vai dar tudo certo. É o que eu desejo, né? Não somente para minha casa, não somente para minha vida, para minha família, mas para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. E eu sei que Jesus quer fazer muito mais aí, tá? Então que a gente possa obedecer. Se tivermos que sermos submissas, como Deus mandou que sejamos submissas, que sejamos então, tá? E vai dar tudo certo dessa forma. Que Deus te abençoe. Um cheiro enorme e até o próximo vídeo.